Bem-vindo a mais um vídeo aula. Hoje nós vamos aprender a fazer este blusãozinho infantil. Olha, eu vou deixar aqui abaixo nos comentários o link do vídeo aula desse ponto aqui. Para aquelas que não sabem, é só clicar ali e fazer o ponto e depois fazer, porque não vou ensinar o ponto durante o vídeo aula. Eu só vou ensinar as medidas, comprimento, quantidade de ponto, altura, né? Isso é que eu vou ensinar para vocês, tá? Esse blusãozinho fica muito bonitinho, ó. Ficou um mimo. E agora eu quero fazer ele junto com vocês, tá? Mas antes de nós começar nosso vídeo aula, eu quero deixar para vocês uma pequena reflexão. Espero que vocês tenham gostado, né, de todos que já tem aqui no canal. Mas hoje eu quero deixar para vocês uma pequena reflexão antes de nós começar esse vídeo aula desse blusãozinho. Porque o dom de tricotar não é nosso. Não é a nossa criatividade apenas. Deus, ele distribui dons para cada um diferente. E eu agradeço a Deus por ele ter me dado o dom de tricotar. E quero passar para vocês, então. E diz assim, uma reflexão muito bonita, ó. Enquanto suas mãos trabalham com fios e agulhas, permita que seu coração descanse nas mãos de Deus. Ele transforma pequenos pontos em belas obras e faz o mesmo com nossas histórias, unindo cada momento em um plano perfeito. Que cada carreira de tricô seja um lembrete de Deus, que Deus está trabalhando sua fé, renovando suas forças e preparando algo belo para o futuro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, verso 1. Com essa reflexão, podemos então começar o nosso trabalho. Muito bonito. Vamos lá? Então, eu já dei uma adiantada no blusãozinho. O ponto que a gente vai fazer do blusãozinho, eu já tenho no canal o vídeo aula do ponto, que é este daqui. Vocês podem procurar lá, mas também eu vou deixar abaixo do vídeo, aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, o link do ponto fantasia que a gente tá fazendo esse blusãozinho para que facilita para vocês pegar. Porque não vou ensinar ponto a ponto o blusãozinho, porque aqui já tem o vídeo aula do ponto. Então, eu vou mostrar como quantidade de ponto. Então, já tem as medidas. Então, eu vou a quantidade de ponto para que vocês vão confeccionar esse blusãozinho, tá? Então, eu já dei uma adiantada, eu já coloquei aqui o meu 71 pontos na agulha e trabalhei em ponto barra 2 por 2 por 11 carreiras. E agora, então, eu vou colocar a segunda cor, então, que é essa daqui que eu usei para fazer no blusãozinho. E vou tricotar um pouco aqui com vocês para ver como vocês fazem. Como eu quero fazer agora 2 carreiros de cordões de tricô, eu vou trocar a cor para que não aconteça de ficar aparecendo os pontinhos na troca de cor. E eu tô aqui no meu lado direito do trabalho, que eu quero esse lado aqui, porque ele é mais bonitinho. Muitos usam esse lado aqui, mas eu gosto mais desse, e para eu fazer assim, eu tive que fazer, em vez de 10 carreiras, eu tive que fazer 11 carreiras em ponto barra 2 por 2. Então, eu fiz 11 carreiras,
Estamos na 12 carreiras, tá? E aqui a gente vai fazer, então, 2 cordões de tricô. Como eu não posso fazer 2 cordões de tricô, porque tô neste lado aqui, eu vou ter que trabalhar para fazer os 2 cordões de tricô, vou ter que trabalhar em ponto meia, que também vai formar os 2 cordões de tricô. Então, eu troquei a lã, né? A cor, no caso. Troquei a cor. E nós vamos trabalhar, então, essa cor em ponto meia para fazer os primeiros 2 cordões, ó. Um pouquinho difícil primeiro. E vou fazer toda essa carreira em ponto meia. Vou até o final da carreira, ó, tudo em ponto meia. Olha, vou trabalhar em ponto meia. Quem olha assim diz, mas como que vai ficar os cordões? Calma que vai ficar os cordões de tricô. Eu vou ir até o final da carreira, trabalhando em ponto meia, e já volto com vocês. Então, terminei a minha carreira e estou de volta. Aqui, que é o lado do avesso, também a gente vai trabalhar todos os pontos até o final da carreira em ponto meia também. Ó. Vamos trabalhar até o último ponto, todos em ponto meia. Olha, já temos nossa primeira carreira de cordão de tricô. Agora, nós vamos trabalhar todo em meia novamente e vamos voltar todo em ponto meia de novo. E vai formar mais um cordão de tricô. Não foi difícil. Dá para fazer assim em toda a peça, se você quiser, quando chegar nos cordões de tricô. Eu gosto mais de fazer ele em tricô. Mas como aqui, por causa da cor, precisamos fazer assim, porque senão não vai dar certo. Vou fazer minhas carreiras e já volto. Agora é o momento de nós trocar a cor novamente, para ficar só os 2 carreiras de cordões de tricô nesta cor aqui. Essa cor aqui, diz aqui no rótulo, ó, Andiroba, é a cor da lã, que eu tô usando aqui são as lamoletes, né? Essa é o nome da cor que eu tô usando, tá? Então, se você deseja fazer da mesma cor, vocês podem, então, procurar aí na lojinha que fica mais perto de vocês, por esse nome aqui. Andiroba. E o número da cor é 7628. Agora que eu troquei de cor, nós vamos fazer mais uma carreira. Tudo em ponto meia. Eu vou e volto em ponto meia ainda, tá? Olha, tudo que a gente precisa fazer, então, é 11 carreiras em ponto barra 2 por 2, 2 carreiras, ou seja, 2 cordões de tricô, que para fazer esses 2 cordões de tricô, tu vai precisar fazer 4 carreiras. Aí, eles formam 2 cordões de tricô. Então, aqui já formei meus primeiros 2 cordões de tricô. Agora, vamos virar o lado avesso, então, nós vamos tricotar em ponto tricô agora. E o lado do avesso vai ficar em tricô. Então, eu vou fazer essa carreira todo em ponto tricô. E já volto com vocês para explicar mais alguma coisa. Então, agora é o momento, então, de dar início. Como mostrar aqui um pouquinho para vocês, o meu ponto fantasia que eu usei para esse blusãozinho foi este aqui. Como agora a gente fez esses primeiros
2 cordões de tricô, a gente vai iniciar esse ponto aqui, que é o ponto fantasia. Mas vocês podem trocar, vocês podem fazer ele todo em ponto meia, pode fazer em ponto arroz, pode fazer ponto andorinha, pode fazer ponto pipoca. Você vai escolher o tipo de ponto que você quer tricotar o blusãozinho. Você vai ter todas as medidas do blusãozinho, a contagem de ponto aqui, eu vou deixar e também vou deixar na descrição do vídeo. Então, vai facilitar bastante. Então, para não ficar, eu tenho que ensinar ponto a ponto, como eu já disse no início, vou deixar na descrição do vídeo, por escrito, o tamanho do blusãozinho, a contagem de ponto. E abaixo na descrição, na comentário, eu vou deixar fixado no topo o link que ensina a fazer esse ponto, tá bom? Então, agora nós vamos continuar trabalhando e vamos trabalhar no total de medida aqui. No total, nós vamos trabalhar 50 centímetros, medindo desde aqui a 50 centímetros. Como esse blusãozinho não tem cava, é manga reta, facilita bastante. E aqui nós vamos fazer a parte das costas. Então, nós vamos trabalhar no total de altura 50 centímetros e vamos arrematar a nossa peça, tá? Eu vou dar continuidade, eu vou terminar essa parte e volto com vocês para mostrar como é que ficou a parte das costinhas do blusãozinho. Então, olha, essa é a parte das costas do blusãozinho, ó. Ele ficou todo assim, ó, e aqui eu tirei, fiz o acabamento. É retinho, ó. Fica muito bonitinho. Então, nós já temos aqui a parte das costas do blusãozinho já pronto, tá? Também eu já dei o início da parte da frente, como aqui eu já mostrei, então, como feita essa parte aqui até aqui. Então, agora também já tem essa outra parte da frente iniciada e vou mostrar para vocês o que eu já tenho já aqui iniciado para mostrar. Então, já tenho a parte da frente iniciado, já fiz minhas cordões de tricô aqui e vou continuar trabalhando o mesmo ponto até atingir 38 centímetros. Quando eu tiver meus 38 centímetros pronto, eu volto com vocês para nós fazer a gola da blusa, que aqui é a parte das costas, a gola da blusa. Então, eu vou trabalhar meus 38 centímetros e volto para nós fazer junto a gola do blusãozinho. Então, eu fiz os meus 38 centímetros, ó, aqui. Agora, é a hora de fazer a parte do ombro. Eu dei o início para vocês aqui, ó, o que eu fiz? Eu deixei 15 pontos central, e esses 15 pontos central, eu coloquei um cordãozinho para segurar eles, para depois a gente fazer a gola. E um lado aqui, ó, eu já fiz. O que eu fiz? Chegando aqui, eu continuei, eu fiz 4 diminuições aqui nesse lado. Ida e volta e tirava um do lado direito. 4 vezes. E depois eu segui até o fim, completei os meus 50 centímetros e arrematei. Então, nós estamos agora com o outro lado. E esse lado eu vou fazer com vocês, porque ele é igual. Você faz um lado e faz o outro igual, tá? Então, aqui eu coloquei. Então, nós vamos dar continuidade, né? Nós estamos deste lado do avesso. Nesse lado do avesso, eu não vou fazer o meu diminuição aqui, tá? Eu vou fazer este lado aqui. E depois eu vou fazer, então, quando eu voltar, eu vou tirar no final os dois juntos. Ou melhor, para vocês não interferir, vou fazer essa minha carreira aqui. E quando eu voltar no lado direito, eu mostro para vocês como fazer a diminuição, tá bom? Então, eu vim do meu lado direito agora. Quando eu cheguei aqui, tem dois últimos pontos. E esses dois últimos pontos, como eu preciso diminuir, eu vou tirar os dois juntos, tá?
2 pontos junto e nós temos uma diminuição. Agora, eu vou voltar no lado do avesso e quando eu tiver de novo no lado direito, eu vou fazer diminuição junto com vocês. Então, eu fiz o lado avesso, voltei no lado direito, estou pronta para fazer mais uma diminuição. Chegando aqui, tira, olha, 2 junto. Já temos 2 diminuições. Vamos voltar ao lado do avesso, então. E quando eu voltar do lado direito, chegar o momento de diminuir, eu mostro para vocês de novo. Estou novamente no lado direito e cheguei no momento de nós fazer a diminuição, 2 pontos junto. E com isso, nós já diminuímos 3 pontos, já por 3 vezes. Ainda temos que fazer mais uma diminuição. Vou fazer minha carreira do lado do avesso, vou voltar ao lado direito. Quando chegar o momento, vamos fazer a diminuição juntas. Cheguei novamente aonde eu preciso fazer mais uma diminuição. Os últimos 2 pontos eu tiro junto. Então, nós já fizemos aqui 4 diminuições, tá? Agora, é só seguir trabalhando até completar as 50 centímetros de altura aqui. Eu vou completar minhas 50 centímetros de altura e volto com vocês para nós iniciar, então, a manguinha. Completei o que me restava e, então, agora chegou o momento de nós arrematar os pontos. Eu arremato os pontos dessa forma aqui, ó. Tiro o primeiro sem fazer, trabalho o próximo e derrubo este sobre o ponto trabalhado. E assim eu vou arrematando, ó. Até o último ponto. Eu vou terminar de arrematar meus pontos e volto com vocês para continuar. Agora chegou o momento de nós fazer as mangas do blusãozinho. Eu já dei um início aqui. Eu coloquei 30 pontos na agulha. Trabalhei a mesma quantidade de barra que fiz no corpo do blusãozinho, que são os 10 carreiras. E já coloquei a minha cor que eu tô usando aqui nos cordões de tricô. E agora chegou o momento de nós aumentar, no decorrer dessa carreira, 11 pontos. Como são 11 pontos, você pode aumentar de 3 em 3 e vai dar 10 pontos. Depois, pro lado avesso, você aumenta mais um. Como eu coloquei a minha cor e já fiz um aumento, que você pode fazer também. Então, o que importa é que agora vocês têm que aumentar 11 pontos. Eu vou aumentar meus 11 pontos dessa maneira aqui, ó. Vou fazer 3 pontos tricô. E vou fazer um aumento. Como vou fazer esse aumento? Vou pegar essa laçadinha aqui, vou colocar aqui na agulha e vou fazer um ponto tricô. Viram? Mas agora, como nós vamos fazer? Porque agora ficou mostrando aqui e não é para mostrar. Não deu certo. Vamos mudar. Isso é só para vocês tomar cuidado. Então, não dá para fazer desta forma. Mas como vocês poderiam fazer para que não fique mostrando? Você pode pegar, fazer uma laçadinha. Ó. E agora, você já tem mais um ponto. Tricota mais um pouco.
e faz outro. Ah, mas tem outra maneira. Não precisamos fazer dessa se não quiser, mas também é uma opção. Podemos fazer assim. Pega essa perninha aqui de trás e tricota. E agora vem, pega essa perninha aqui e tricota. Agora, vamos tricotar mais 2 pontos. E vamos fazer novamente. Perninha de trás. E a perninha da frente. Tricota mais 2. E repete. Pega esta parte aqui de trás, faz um ponto. E faz aqui na frente. E assim vocês vão seguindo, faz 2 pontos, tricô, e faz o aumento. No final, vocês vão ter 10 aumentos. Se não tiver, vocês vão ter que fazer terminar o aumento pro outro lado, mas tá bem certinho. Aqui nós fizemos 3 pontos em um aumento, já tem um. Passemos 2, fizemos um aumento. Agora, novamente, faz mais um aumento. Desculpa se acaso sair um pouco do foco. Fizemos um aumento, agora vamos tricotar mais 2 e vamos fazer um aumento. Mais 2 e mais um aumento. Tricota 2 e mais um aumento. Dois e mais um aumento. E mais um aumento. Dois. Mais um aumento. Agora, nós temos que ter 41 pontos. Ou seja, como vocês aumentaram aqui, deu 10 pontos. Como eu disse, eu já tinha aumentado um, então vocês aumentam mais um, voltando do lado do avesso. Vamos conferir os pontos primeiro. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. 23, 26, 29, 30. 33, 36, 39, 41. Então, nós temos 41 pontos. Agora, nós vamos fazer mais um cordão de tricô, que aqui a gente já tem um, e eu já volto com vocês. Fiz as minhas 2 carreiras, então, aqui. Agora, quando nós iniciar o nosso ponto fantasia, nós vamos também, então, aumentar um ponto aqui e outro ali. Como nós fazemos isto? Um ponto meia. E vamos aumentar aqui. Eu vou pegar essa aqui, agora dessa vez. E vou fazer um ponto. Temos um aumento. Agora, eu vou pegar uma laçada e vou seguir. Fazendo meu ponto fantasia. Quando chegar lá na final, nós vamos aumentar outro ponto.
Chegando aqui no final, nós temos um ponto que sobra aqui na agulha. Nós temos que fazer um aumento e também temos que ter uma laçada. Então, eu vou fazer a laçada, vou levantar um ponto aqui. E vou tricotar esse ponto. Mostrar de novo. Laçada, ergui um ponto aqui, vou tricotar ele e vou fazer outro ponto. Então, nós temos um aumento aqui. Vamos recapitular? A manga. 30 pontos nas agulhas, trabalhar 10 carreiras em ponto barra, aumentar 11 pontos no decorrer de uma carreira, trabalhar 2 cordões de tricô e aumentar um ponto de cada lado. É o que nós fizemos até agora. Agora, nós vamos trabalhar por 14 centímetros, tá? Nós vamos trabalhar 14 centímetros e vamos aumentar um ponto de cada lado. Depois, trabalhar mais 7 centímetros e aumentar um ponto de cada lado. Trabalhar mais 2 carreiras e aumentar um ponto de cada lado. Trabalhar mais 5 centímetros e aumentar um ponto de cada lado. Trabalhar mais 5 carreiras e aumentar um ponto de cada lado. Total de pontos, 54 pontos. Total de centímetro da altura do braço, 40 centímetros. Veja que é simples e fácil para vocês anotar aqui, para nós não precisar fazendo carreira por carreira, porque nesse fato a gente prolonga muito o vídeo. Mas mesmo assim, anote aí, eu vou repetir a manguinha. Montar na agulha 30 pontos, trabalhar por 10 carreiras em ponto barra 2 por 2, aumentar 11 pontos na decorrer da próxima carreira, trabalhar 2 cordões de tricô, fazer um aumento, certo? Que nós fizemos junto até aqui. Agora, eu vou trabalhar 14 centímetros e vou aumentar um ponto de cada lado. Vou trabalhar depois mais 7 centímetros e aumentar um ponto de cada lado. Mais 2 carreiras e aumentar um ponto de cada lado. Mais 5 centímetros e aumentar um ponto de cada lado. Trabalhar mais 5 carreiras e aumentar um ponto de cada lado. Certo? Total de pontos que vocês vão ter na agulha, 54 pontos. Total de comprimento da manga que nós vamos trabalhar, 40 centímetros, certo? Então, assim vai ficar a manga, ó. Para mostrar para vocês. E com 40 centímetros de comprimento a manga. Então, eu vou terminar, fazer a minha próxima manguinha. E daí, eu volto com vocês para nós fechar o blusãozinho e fazer a gola. Qualquer dúvida, como sempre, vocês podem deixar no comentário, mas não há erro. Repetir 2 vezes, recapitulando como é feito a manguinha. As boas tricoteiras já entenderam. E vamos agora, então, terminar a segunda manga e vamos depois dar o início na gola. Fiz as mangas. As 2 mangas eu fiz. Aqui eu comecei a fechar para mostrar para vocês como fechar o tricô, tá? E aqui eu fechei o blusãozinho já, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho, ó. Fechei os 2 lados do blusãozinho. Aqui ficou, então, ó, nós vamos levantar pontos para fazer a gola. Uma das mangas eu fechei e já coloquei aqui também, tá? E eu vou mostrar para vocês
Primeiro, como costurar a manguinha. Peguei uma agulha de tapeçaria, uma agulha que seja para fechar o tricô, vocês devem ter aí. E eu fecho dessa maneira aqui, ó. Eu vou pegando assim, ó. Olha. Assim eu vou fechando, assim eu fechei o blusãozinho nas duas laterais, assim eu fechei a outra manga. E o ombro eu vou mostrar pra vocês depois, quando formos fechar o segundo ombro, eu mostro como eu costurei o ombro, tá? Ó. Aqui eu faço assim. E assim eu sigo fechando, então, até aqui, tá? Mas vamos deixar, eu vou terminar depois de costurar e quero mostrar pra vocês aqui como nós vamos, então, pegar os pontos pra levantar pra fazer a gola. Nós vamos começar. Vamos começar por aqui, tá? Vamos pegar o fio que a gente vai fazer, né? Aqui eu deixei um tanto que seria para costurar o ombro. E aqui nós vamos começar, ó, a levantar, já vamos passar nosso fio para cá. Vamos dar uma amarradinha aqui nele. E aqui nós vamos começar a levantar os pontos, ó. Temos que cuidar onde peguei um para levantar, para não ficar aberto. Aqui, levantando mais ponto. Acho que nós devemos levantar um mais para cá. E aí, levantar uma aqui. Tá vendo? Assim a gente vai levantando os pontos, ó. Em todo o torno da gola, onde a gente fez o degote, tá? E vamos levantando. Se você acha difícil levantar com agulha de tricô, você pode pegar uma agulha de crochê para ajudar. Ó. Vamos levantando os pontos necessários aqui. Quando chegamos aqui, nós deixamos os pontos aqui na espera. Nós vamos, então, só colocar eles de volta na agulha, tá? Eu vou levantar a minha quantidade de ponto necessário, volto do degote e volto para mostrar para vocês como ficou. Depois da gente levantar todos, nós vamos trabalhar eles em ponto barra, também 2 por 2. Ou pode ser 1 por 1, até vamos fazer 1 por 1. 1 por 1, vamos fazer ele em 16 carreiras, 18 carreiras, por aí. E daí vamos arrematar. Então, eu vou levantar os meus pontos, o que eu preciso pra gola, né? Eu vou levantando aqui, depois vou levantar até aqui, vou deixar só o tanto para costurar o ombro, tá? A gente vê direitinho, ó, o que eu preciso pro ombro, até aqui. Então, aqui eu vou levantar também pontos, aqui e aqui. E vou trabalhar em ponto barra 1 por 18 carreiras. E daí, vou voltar com vocês para nós fazer o acabamento da gola e costurar o ombro.
Como eu falei, eu fiz 18 carreiras pra gola, depois que eu peguei todos os pontos, subi em ponto barra um por um, que eu gosto mais esse ponto barra um por um para fazer na gola. E trabalhei então 18 carreiras e arrematei, tá? E coloquei já outra manguinha aqui, como eu já tinha mostrado como costurar. E agora eu vou mostrar como fechar o ombro, tá? Já dei o início aqui para mostrar para vocês. Eu faço desse jeito aqui, ó. Eu gosto mais fazer assim. E eu vou fechando, ó. Quando eu terminar de fechar o ombro até aqui, aí eu vou já seguir aqui fechando a lateral da gola, tá? Então, é só isso, meninas. É fácil pra fechar, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Eu vou terminar de fechar meu ombro e já mostro como fechar a gola. Fechei todo o ombro, ó. Como ele fica, ó, fechadinho. Agora, nós vamos fechar, então, aqui a lateral da gola. E eu fecho desse jeito aqui também, ó. Assim. E vou fechando, ó. Até chegar aqui. Eu vou fechar esse resto aqui e volto para mostrar para vocês como vamos costurar a gola, porque ela é dobrada e gola dupla, tá? Olha, terminei de fechar e virei o blusãozinho do lado do avesso, ó. Tô aqui do lado do avesso. Agora, eu vou dobrar ela assim, ó. E daí, eu vou costurar ela. Esses fios que ficaram assim, ó, de emenda e coisa assim, a gente remata eles depois, escondendo os fios, tá? E aqui, nós vamos começar a fechar, costurando a gola do lado do avesso, ó, com ela dobradinha, ó. Desse jeito aqui. Não puxa muito o fio, não aperta muito a costura, tá? Deixa ela bem flexível. E assim nós vamos fechando toda a gola. Tá? Eu vou terminar de costurar a minha gola aqui e volto com vocês. E aqui está o nosso blusãozinho já pronto, olha. Como ele ficou. As mangas, ó. Outra manguinha. A nossa gola ficou um mimo, olha. Então, ele tem 50 centímetros de comprimento. Conforme eu fui ensinando para vocês durante a aula, o comprimento e tudo, eu acredito que esse blusãozinho serviria numa criança que tenha 6, 7, 8 anos, se ela for uma criança mais miúda, que não seja gordinha, coisa assim, tá? Então, aqui tá a nossa aula do vídeo desse blusãozinho. Espero que vocês gostaram. Se gostar, fica à vontade para curtir, para compartilhar, para se inscrever. Que Deus abençoe a todos vocês e um bom trabalho a vocês.